capítulo de número 1. Vamos fazer uma leitura dos versículos 10 até o versículo de número 17. Primeira epístola de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 1, versículos 10 ao 17, assim diz o Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Até aqui, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, a tua palavra foi lida. E nós, Senhor, como igreja tua, necessitamos de reconhecer que precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Principalmente quando esta serve, ó Deus, para nos exortar acerca de nossos próprios pecados, a nos confrontar, Senhor. Mas que seja a tua voz que ouçamos nessa noite. Que não seja a voz de nenhum homem a bradar em nossos corações, mas que seja o teu Santo Espírito, Senhor. E que ele conduza a tua palavra. E que ela ache um terreno fértil em nosso coração e produza, ó Deus, muitos frutos para a tua glória. Nos livra, Senhor Deus, do mal, em nome de Jesus. Amém. Eu tive a alegria e o privilégio de poder expor boa parte dessa epístola quando ainda em Fortaleza. Não consegui concluí-la, porque me mudei para cá, mas boa parte dela, o Senhor Deus me deu a alegria de poder expor aos irmãos ali de Fortaleza. E, meus queridos, aqui, se nós observarmos as palavras que Paulo utiliza nos versículos que antecedem a passagem que nós acabamos de ler, nós perceberemos então que o nosso autor, ele busca iniciar o seu discurso de modo a despertar os seus ouvintes, despertar aqueles a quem ele faz questão aqui de ressaltar que são seus irmãos. Há um bom ânimo para que ouçam o que ele tem a dizer. E não apenas ouçam o que ele tem a dizer, mas que escutem as advertências e as exortações que ele necessita fazer para com eles. Afinal, irmãos, a hostilidade prévia que havia entre os seus leitores é justamente o que o leva, então, a iniciar a carta de um modo mais sutil. No entanto, a sutileza inicial das palavras de Paulo, de modo algum, pode ser vista por nós como algo de alguém que está fazendo
ou falando de um modo apenas formal ou por uma mera convenção. Também não pode ser vista por nós como algum tipo de frouxidão por parte do apóstolo Paulo ou de covardia por parte do nosso autor. Pelo contrário, ele utiliza dentro de uma função didática para revelar uma profunda preocupação pastoral e apostólica com eles, que visa um fim daquilo que nós podemos classificar como um fim parenético, ou, melhorando aí o vocabulário de um modo mais claro, um fim exortativo. Sendo assim, Paulo, o apóstolo dos gentios, ao passo que reafirma seu apostolado em sua saudação, mostra-lhes, então, a esses seus irmãos, todo o amor que nutre por eles em sua ação de graças aqui, tomando-os como frutos da obra de Cristo e do poder do Evangelho. Perceba, então, que ao enaltecer o caráter salvífico do chamado de Cristo, aí no versículo de número 4, os irmãos, por favor, deixe sua Bíblia aberta enquanto nós fazemos a exposição. Se você observar aí o enaltecer do caráter salvífico do chamado de Cristo aí no versículo de número 4, o qual os coríntios responderam prontamente, ele reitera então uma outra necessidade, não apenas de reconhecer o caráter salvífico do chamado de Cristo, mas também do testemunho da riqueza da palavra e do conhecimento que receberam da parte de Deus. Da parte de Deus. Podem observar aí no versículo de número 5. Observem então, irmãos, que esse testemunho é evidenciado na correta prática dos dons que lhes foram outorgados para a edificação, para a perseverança na fé e comunhão até a vinda do Senhor Jesus em glória, que os confirmará no dia do Senhor. Note então que propositalmente Paulo reitera a comunhão no versículo 9, como parte essencial do chamado salvífico de Cristo. Diante disso, meus irmãos, a pergunta que devemos fazer é: por que Paulo faz isso? Ora, ele tem em mente expor um dos principais problemas que a igreja coríntia, não corintiana, coríntia, enfrentava: as divisões. Divisões, irmãos. Por isso ele diz, volte aí para o texto e veja o versículo de número 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. As palavras de Paulo são como as palavras de um irmão mais velho aqui, irmãos. Comissionado pelo pai para cuidar de seus irmãos mais novos, de seus irmãos menores. E ao fazer isso, ele percebe que algo muito ruim vem acontecendo entre os seus irmãos menores. E ao perceber isso, como sendo seu irmão mais velho, e por nutrir um grande amor por eles e zelo, ele é tomado de grande preocupação, profunda preocupação. É por isso que ele inicia o versículo de número 10 com essas palavras, irmãos, chamando a estes à unidade e de uma forma tão veemente. Percebam que essa preocupação é tão séria que ele os exorta para que haja, então, uma mudança, não é amanhã, não é no próximo semestre, não é no próximo ano, não é a Deus dará. Ele os exorta para uma mudança imediata em seu comportamento. E a necessidade de mudança, irmãos, é tão premente, ou melhor, é tão urgente, que sua ausência
não é perceptível devido à linguagem incisiva que ele usa. Na verdade, é como se ele estivesse ali de fato presente entre eles, falando pessoalmente a cada um deles. E isso, o texto nos ajuda a imaginar esse cenário, a enxergar exatamente esse cenário. Porque os verbos que são utilizados aqui no presente indicativo, utilizado aqui por Paulo, mostram que suas palavras visam muito mais do que chamar a atenção dos seus leitores. Ele quer persuadi-los a uma mudança imediata, que mudem o rumo que estão tomando. E que ação imediata, então, seria essa? Ora, duas ações são requeridas por Paulo aqui aos seus leitores. A primeira delas, que eles falem a mesma coisa. Percebam aí. A primeira coisa que ele pede é que eles falem a mesma coisa. Vejam aí o versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Que a comunhão entre eles seja de tal forma, que eles tenham todos uma só voz. Uma só voz. Em segundo lugar, observem aí, é uma exortação. Ele diz, vocês devem ter uma só voz. É positiva. Vocês devem ter uma só voz. E a segunda é negativa. Não sejam facciosos. Ou seja, não se dividam em grupos, partidos ou facções. Tenham uma só voz, ele está chamando a serem um só corpo. Não sejam facciosos, não se dividam. Não se dividam em grupos. Não se dividam em partidos, não se dividam em facções. E por que ele diz isso? Ora, porque uma vez estes foram chamados à comunhão com Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. Ele está dizendo que esses irmãos precisam compreender que essa comunhão inclui unidade e harmonia. E exclui dissensão e rivalidade. Ele exclui isso. Daí a analogia com o corpo, irmãos. Você já imaginou? Você, olhe para o seu corpo e imagine o seu braço querendo espancar o outro braço. Ou querendo cortar ele fora. Se você vê alguém agindo assim, você vai notar que tem algo errado com aquela pessoa, sim ou não? A pessoa está querendo pegar uma faca para arrancar a própria perna. Há algo errado. Ninguém faz isso em sã consciência. Como estes irmãos poderiam estar fazendo isso na igreja? Uma vez que Cristo morreu por um povo. Uma vez que Cristo morreu por um corpo. Um só corpo. E Paulo aqui vem lembrá-los que em Cristo, irmãos, todas as diferenças são postas de lado. Porque há algo muito maior para nos unir. Diferenças todos nós temos. Todos nós temos. Se formos fazer analogia de pessoas, até mesmo quem nasce como gêmeos, tem suas diferenças. E nós temos aqui duas menininhas gêmeas, e não são idênticas. Elas têm diferenças. Mas em Cristo, irmãos, tudo aquilo que nos distingue uns dos outros são colocados de lado por causa de algo que é muito maior do que aquilo que nos difere uns dos outros. Para algo que nos integra e faz de nós um só. E é isso que Paulo quer fazer com que eles enxerguem. Logo, Paulo os exorta a estarem juntos. Por quê? Porque são parte de uma mesma família.
parte de uma mesma família. Aqui nós temos muitos pais, muitas crianças, e não apenas pais de crianças. E me digam, irmãos, sejam sinceros, qual pai e qual mãe fica feliz em ver seus filhos como inimigos um do outro? Então Paulo nos exorta, irmãos, exorta esses irmãos de Corinto e a nós hoje aqui, a estarmos juntos, porque nós somos uma família, a família de Cristo. E como família é inadmissível que haja entre nós desavenças, tensões e problemas tais. E vejam bem isso, não é dizer que nunca vamos ter um problema, nunca vamos ter uma controvérsia, mas isso não pode nos levar à dissolução. Isso não pode nos separar. Os irmãos lembram do que Jesus diz em Mateus 12, 25? Em Mateus 12, 25, Jesus diz que um reino dividido contra si mesmo ficará deserto, é o que Jesus diz. Ele diz, toda casa dividida contra si mesmo perecerá. E, meus irmãos, nós já vivemos em um tempo extremamente difícil. Vivemos em um tempo em que as famílias têm sido atacadas por todo tipo de frente. E aí, muitas vezes, nós não nos damos conta disso e ainda achamos que podemos atacar as famílias dentro da própria igreja. Como se não já bastasse os problemas que enfrentamos, muitas vezes, dentro das nossas próprias famílias. São pais que, porque resolveram educar seus filhos em casa, são pressionados pela família e perseguidos pela família para colocarem numa escola do Estado, para se adequarem aos padrões do mundo. E aí, se não já bastasse esse tipo de problema, quando chega dentro da igreja, ainda encontra outro irmão para persegui-lo de modo diferente. Não se tratam de perseguições veladas, irmãos, mas desvelada contra tudo aquilo que diz respeito aos princípios judaico-cristãos. Logo, é bastante comum em nossos dias vermos filhos sem pais. Olha o que isso ocasiona, irmãos. Será que o exemplo do que acontece num mundo sem Cristo não é suficiente para que nós não cometamos os mesmos erros dentro da igreja? Olha o que isso leva lá fora, irmãos. A quantidade de filhos sem pai, esposas sem maridos, maridos agindo como verdadeiras crianças, crianças querendo agir como adultos, mulheres dominando o espaço masculino, filhos decidindo desde a tenra idade o que vão ser, sem considerar o conselho dos seus pais. Não são mais raras as famílias que não são harmônicas, irmãos. Lares em que não há paz, em que a vida é um verdadeiro pandemônio, onde todos querem se sobressair sobre todos. E aí vejam, irmãos, o historiador e filósofo greco-romano Plutarco dizia que o amor fraterno na vida familiar é um grande apoio. Porém, a inimizade dentro da família é especialmente dolorosa. Até um ímpio reconhece isso, irmãos. Não é de se espantar o número de divórcios em nossos dias, por incompatibilidade de gênios. Você sabe o que é isso? É exatamente aquele casal que já não fala mais a mesma língua, que já não tem mais unidade, não tem mais o mesmo proceder. E daí vem as brigas, as confusões e, por fim, o que resta? Dissensão, separação.
Uma igreja dividida, irmãos, é uma igreja doente. Uma igreja dividida é uma igreja com seríssimos problemas. Porque nada, irmãos, prestem bem atenção a isso, nada, irmãos, é mais inconsistente por parte daqueles que se dizem cristãos do que o cultivo de um antagonismo em si mesmo. De repúdio, de ódio, ou até mesmo de preterição de uns pelos outros devido à idade, classe social, aparência, preferência pessoal. Afinal de contas, irmãos, qual o princípio mais importante da nossa religião? O que Jesus por tantas vezes repetiu para os apóstolos dele, que eles seriam reconhecidos como cristãos. O que foi, irmãos? Não foi exatamente o amor, não foi exatamente a paz de uns com os outros. Então, por que queremos agir de modo tão contrário a isso? Porque, irmãos, muitas vezes deixamos sobressair aquilo que nos diferencia uns dos outros como sendo mais importante do que Cristo nas nossas vidas. Sabe o que Calvino dizia? Calvino dizia que a segurança da igreja repousa sobre essa concordância, essa unidade, essa comunhão, e dela depende. Ele continua a comentar esse texto dizendo: a igreja deve estar unida com uma só mente e um só parecer. Por isso é que Paulo então os exorta a estarem inteiramente unidos. E observem aí que o verbo utilizado aqui pelo autor é kartatizo, que em nossa tradução aparece aqui como inteiramente unidos. Pelo menos na tradução da Ara, né? E significa, na verdade, reparar. Olha só. Inteiramente unidos é como foi traduzido, mas quando a gente olha no léxico grego, o significado desse verbo é reparar ou restaurar a uma condição original. A ideia aqui é lembrá-los das implicações da obra de Cristo, que nos uniu a Ele em um só corpo. Nós que outrora estávamos apartados e distantes de Cristo, agora nós fomos restaurados, enfeixados. Essa é a ideia. Sabe, você junta um monte de coisa e amarra, está tudo juntinho. A Ele, Cristo Jesus. De modo a termos a mesma disposição mental e o mesmo parecer. Então observe que essa, muito provavelmente, é uma alusão à unidade que marcava a igreja primitiva. Os termos que Paulo utiliza aqui, disposição mental e parecer, dizem respeito à divisão da alma, mente, emoção e vontade, e parecem estar em paralelo ao que diz Lucas, lá em Atos capítulo 4 e versículo 32, com a descrição da unidade da igreja apostólica em um mesmo coração e na mesma alma, onde ninguém considerava como exclusivamente nada seu. Ao contrário, procuravam ter tudo em comum. E isso, meus irmãos, aponta para a realidade que Paulo fala aqui, unidade. A unidade deve ser preservada em nosso meio. Não só quando estamos em estreita harmonia quanto ao conhecimento, à doutrina, mas também quando estamos em harmonia na vontade, em nossos esforços e disposições. É assim, então, que nós nos tornamos uma só mente em todos os aspectos. E essa é certamente, irmãos, uma característica notável de onde o Espírito de Cristo reina. Porque onde Cristo reina, há paz.
onde Cristo reina a reconciliação, onde Cristo reina a perdão. Assim, irmãos, ao dizer-lhes que falassem a mesma coisa, o apóstolo Paulo evidencia de modo pleno o fruto da unidade, mostrando quão completa deve ser a comunhão entre eles, ao ponto de dizer que não haja entre eles qualquer tipo de divergência, nem mesmo em palavras. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se eu vou dizer algo que vai fazer com que isso cause uma confusão com o meu irmão e o afaste de mim, eu não falo. Eu não falo, eu evito. Eu sei, irmãos, que certamente isso é algo muito difícil. Porém, é indispensável entre aqueles que se dizem cristãos. De quem se tem requerido nas Escrituras não só uma única fé, mas também uma única confissão. Afinal, irmãos, as divergências, que para muitos parecem ser um problema de ordem menor, sempre trouxeram grandes e graves consequências à unidade da Igreja de Cristo. Verbrugge conta que, no primeiro século, os seguidores de um certo filósofo sofista, vejam isso, empolgados com o ensino que estavam recebendo, passaram a promover seu líder e sua doutrina com tamanho zelo e afinco que passaram a insultar todos aqueles que não tomavam para si o mesmo ensino e que não tomavam para si aquele mesmo mestre. Certa vez, em uma discussão com um outro mestre, chegaram às vias de fato com o orador. Sabe o que significa dizer as vias de fato? Eles o mataram. O mataram. Eram impiedades como essa, irmãos, que deixavam Paulo ainda mais preocupado com o que podia vir a acontecer em Corinto. Principalmente depois das notícias que recebeu do que estava acontecendo dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja haviam partidos, preferências por determinados mestres e repúdio por outros. Vejam aí os versículos 11 e 12, por favor. Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Prestem bem atenção, irmãos, que Paulo, por intermédio de alguns irmãos de Corinto, a quem ele se refere aqui na carta como alguns da casa de Cloe, uma provável referência a cristãos de Corinto, ou até mesmo de Éfeso, que viviam do comércio e conheciam a igreja, ou eram membros dela, ficou sabendo do que estava acontecendo ali na igreja. Notem que, ao referenciar quem lhe trouxe a notícia, ele elimina qualquer tipo de rumor ou objeção à informação que havia obtido. Não se trata de uma fofoca, ele dá o nome do remetente. Eu ouvi dos da casa de Cloe. Então não adianta dizer que é mentira, não adianta dizer que é fofoca. Eles testemunham a verdade aqui. Esses irmãos, quer fossem comerciantes, quer fossem escravos, libertos ou familiares de Cloe, contaram a Paulo que a igreja de Corinto estava sofrendo com contendas, brigas, irmãos, dissensões. A igreja estava dividida. A palavra que é utilizada aqui no grego é erides, ou seja, uma palavra bastante utilizada por Paulo para se referir aos vícios dos incrédulos. Veja bem, como é que o Paulo se refere às divisões que estava vendo em Corinto? Aos vícios dos incrédulos, a um comportamento ímpio. Um comportamento impiedoso, irmãos. Em Romanos 1, 29, a contenda era uma característica da sociedade pagã. Juntamente, vocês vão lembrar, Romanos 1, 29. Quem estiver achando, tiver esquecido, é só abrir a palavra de Deus no texto. Em Romanos 1, 29, a contenda era uma característica da sociedade pagã, juntamente com a inveja, o homicídio, o dolo, a malignidade.
Lá no capítulo 13 e versículo 13 de Romanos, Paulo vai voltar a tocar no assunto, exortando os crentes a andarem dignamente como filhos da luz e não das trevas. Abra sua Bíblia aí em Romanos 13, versículo 13, por favor, irmãos. Romanos capítulo 13, versículo 13. Ele diz assim, vejam aí: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em ciúmes. Meus irmãos, a contenda no seio da igreja de Cristo é uma ação diabólica. É fruto de corações endurecidos, muitas vezes pelo nosso próprio ego, petrificado por esse ego, abastecido pelo diabo. A contenda, a confusão, o ser pivô constantemente de problemas é algo, irmãos, que Deus abomina. E muitas vezes nós esquecemos disso. Abram as Bíblias de vocês em Provérbios 6, por favor, Provérbios 6. Provérbios 6. Vejam aí o que dizem os versículos 16 a 19. Provérbios 6, versículos 16 a 19. A sabedoria diz que 6 coisas o Senhor aborrece, odeia, tá? E a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E qual é o 7º que Deus abomina? O que semeia contenda entre irmãos. Será que não dá para nós percebermos como a unidade da igreja é importante para o Senhor da igreja, irmãos? Os coríntios, meus irmãos, como nós bem sabemos, eles gostavam de se vangloriar da sua sabedoria, da sua eloquência retórica, dos seus mestres, fazendo destas coisas um status para eleger seus líderes. Os ricos, os sábios, os cultos e eloquentes eram tidos como dignos de sua lealdade. A ausência de tais prerrogativas em Paulo fazia com que o preterissem em função de outros, como, por exemplo, Apolo, Pedro e o próprio Cristo. E isto vinha causando uma série de contendas entre eles, causando divisões. E apesar dessas divisões não serem permanentes, elas vinham contribuindo para um desenvolvimento de um espírito sectário. E a consequência disso foi que eles se dividiram em partidos. Partidos entre os crentes. Como diz no versículo 12, vejam aí. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Esses partidos estavam prejudicando o bem-estar espiritual da igreja, mostrando uma militância carnal nos corações destes, como diz Tiago lá no capítulo 4, versículo 1 a 3 de sua epístola. E suas atitudes pecaminosas, irmãos, tanto no tocante à idolatria e à lascívia, quanto na falta de amor ao próximo, a partir desses partidos. E isso vai ficar bastante claro nos slogans que eles vinham utilizando. Eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. O teor de declarações como essas, irmãos, são tanto negativos quanto positivos. O que diz eu sou de Apolo, automaticamente estava afirmando:
não sou de Paulo, não gosto de Paulo, não quero saber de Paulo. Então vejam, para entendermos então a natureza desses partidos, nós precisamos considerar alguns pontos. Como em primeiro lugar, devemos considerar que a igreja de Corinto se reunia em diversas casas, portanto em diferentes comunidades de adoração. Em segundo lugar, nós devemos reconhecer que, apesar de todos os esforços, muitos provavelmente jamais saberemos com certeza de todas as características definidoras de cada grupo. No entanto, nós podemos inferir acerca daquilo que nos diz o Novo Testamento, que o grupo de Paulo teria sido formado por aqueles que adotavam a visão paulina da salvação dos gentios, ou seja, que uma pessoa é salva sem quaisquer obras da lei, especificamente sem a circuncisão. Já o grupo de Apolo, tomando por base que este foi um erudito judeu cristão alexandrino, que seguiu Paulo a Corinto por recomendação de Áquila e Priscila, e que por vir à cidade de Alexandria no Egito, terra que detinha o status de berço da sabedoria daquele período, e que tinha um número significativo de intelectuais judeus, bastante conhecidos e reconhecidos por fundir a filosofia grega com a teologia judaica, como é o caso de Filo, foram eruditos judeus desta cidade, por exemplo, que traduziram as escrituras hebraicas para o grego, dando origem à chamada Septuaginta. E provavelmente grande parte da literatura de sabedoria judaica intertestamentária, como Sabedoria de Salomão, Ben Siraque e outros. Logo, não seria de se espantar, irmãos, que por causa desse status que carregava Apolo, muitos dos coríntios tomassem a Apolo como o seu grande mestre. Seu grande mestre. Uma vez que ele apresentou ideias à igreja de Corinto semelhantes às que ouvia em Alexandria. E percebam ainda, irmãos, que grande parte destes 2 primeiros capítulos da carta lidam exatamente com o conceito de sabedoria no mundo greco-romano. O que nos mostra que havia um forte elemento na igreja de Corinto voltado a essas especulações de sabedoria e, portanto, ideias introduzidas por Apolo. O terceiro grupo mencionado aqui é o de Cefas, ou seja, Pedro. E apesar deste jamais ter ido visitar a igreja de Corinto, pelo fato desta ser uma cidade cosmopolita, alguns de seus discípulos poderiam ter facilmente se estabelecido lá. Este, por sua vez, apesar de ter ficado do lado de Paulo no Concílio de Jerusalém, nutria ainda uma admiração pela lei judaica e se sentia mais confortável observando as tradições de seus pais. Nós vamos ver Paulo falando sobre isso em Gálatas 2. Então, irmãos, embora não haja praticamente nenhuma evidência em 1 Coríntios de um elemento judaizante, qualquer pessoa em Corinto que pudesse ter simpatia pelas tradições judaicas teria saudado a Pedro como um líder do seu partido. Por último, então, temos o grupo de Cristo. Aí muitos, olham para isso e dizem assim, eu sou desse grupo. Eu não tenho esse negócio de partido de homens. Paulo, Cefas, Apolo, eu sou de Cristo. Quem nunca, As discussões de internet, eu não sou de Calvino, eu não sou de Armínio, eu sou de Cristo. Aí usa esse texto. Muito bem. Grupo de Cristo. Estes, meus irmãos, pode ser interpretado de 2 formas aqui. Primeiro, Paulo não estaria se referindo a um outro grupo ou partido que havia sido formado na igreja de Corinto, mas que esse seria o único partido de que os coríntios deveriam tomar. Era o partido de Cristo. Logo, a expressão "e eu de Cristo" seria o próprio Paulo falando de si mesmo. Neste caso, Paulo, Apolo e Pedro teriam dito, nós seguimos a Cristo. Então, o nosso partido é o partido de Cristo. Essa visão é bastante interessante, irmãos, porque quando Paulo volta a falar dos partidos, lá no capítulo 3 e versículo 22, ele não faz referência a Cristo. O que faz com que a frase "eu sigo a Cristo" fosse, na verdade, a própria resposta de Paulo aos 3 slogans anteriores utilizados entre os coríntios. Qual é o problema disso? É que nós não podemos afirmar isso gramaticalmente aqui. Nós não podemos dizer que era isso.
Então, tem a segunda interpretação, e que é a mais plausível exegeticamente. O partido de Cristo em Corinto era formado provavelmente por aqueles que diziam: nenhum credo além de Cristo. Já ouviram isso? Nenhum credo além de Cristo. Diziam isso na tentativa de se elevar acima de qualquer outro tipo de líder humano, reivindicando fidelidade a Cristo e fidelidade de Cristo a este grupo. Eles não se misturam com os meros mortais dos partidos de Paulo, de Apolo, de Cefas. Não. Eles estão acima de todos estes. Eles pertencem ao partido de Cristo. Diante dessa exposição dos partidos, é importante então ressaltar, irmãos, que tanto Paulo como os outros líderes da igreja não estavam tomando parte ou promovendo essas brigas, muito menos esses partidos. Não era Apolo que os estava incitando, não era Paulo que os estava incitando, não era Cefas quem os estava incitando, eram eles mesmos, uns contra os outros. Uns contra os outros. E é por isso, então, que o autor procura rechaçar, irmãos, esse tipo de atitude, uma atitude de disputa, pois todos eles se viam como servos do mesmo Senhor. E é por causa disso, então, que ele vai dizer no versículo 13. Vejam aí o versículo 13, por favor, irmãos. 13 ao 16. Acaso Cristo está dividido? Acho que Paulo nem precisava continuar, essa pergunta já... Acaso Cristo está dividido? Quem foi crucificado? Foi Paulo que foi crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Ele prossegue no versículo 14 dizendo: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então percebam, irmãos, que esses partidos foram sendo estabelecidos devido às divisões causadas pela contenda no tocante ao que era de fato importante para eles. Embriagados ainda com o torpor da sua carne, valorizando o que o mundo em que viviam valorizava, e neste caso era o status adquirido pela erudição, pela eloquência, pela aparência, a sabedoria, a posição social e religiosa. Por isso, Paulo então inicia o versículo 13 indagando-os: Cristo está dividido? E por que Paulo faz uma pergunta tão incisiva como essa a eles aqui, irmãos? Porque o propósito do Evangelho é nos reconciliar com Deus por intermédio de Cristo, nos reconciliar num só corpo. Mas para isso é necessário, antes de tudo, que estejamos todos, então, unidos a Ele, e nele sejamos mantidos juntos. Um só corpo. Porque se vivermos divididos em diversos corpos, essa nossa atitude é uma atitude de dissolução. De quem? Do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Então, antes de pecar contra o seu próprio irmão, lembrem-se sempre disso, irmãos. Quando nós pecamos com dissolução, assim como todo pecado é um pecado contra Deus. Um pecado contra Deus. Você entende por que Jesus fala que antes de apresentar o sacrifício, nós devemos procurar o irmão? E por que Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11 sobre discernir o corpo na ceia do Senhor? Meus irmãos, nós gloriarmos-nos no nome de Cristo através de conchavos, grupos, desavenças e partidos. Não é glorificá-lo, irmãos.
é despedaçar o corpo de Cristo. Tal coisa, no entanto, não pode ser feita. Sabe por quê? Porque ele jamais perderá a unidade e a harmonia do seu corpo. Porque Jesus não pode negar a si mesmo. Antes, trará juízo sobre estes. É por isso que Paulo coloca essa situação como um grande absurdo diante deles. E assim, utilizando de um recurso retórico, ele volta a indagá-los. Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Ou seja, foi por acaso, eu fiz discípulos de mim mesmo, eu batizei vocês em meu nome. É um recurso retórico, é uma pergunta retórica. E a resposta é óbvia, claro que não. O evangelho pregado é o evangelho de Cristo, ele deixa isso muito bem claro nos primeiros versículos. É Cristo. E se é Cristo, como pode estar havendo divisões entre vocês? Por isso ele diz, nos versos 14 a 16, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo não está oferecendo uma oração de ação de graças aqui, irmãos, mas expressando sua satisfação pelo fato de não ter batizado muitos dos crentes de Corinto. Aqueles estavam causando divisões. Não podemos afirmar, mas o que parece é que certas pessoas em Corinto orgulhavam-se de terem sido batizados por seus determinados mestres. Ah, tu foi batizado por Paulo? Ah, não, eu fui batizado por Apolo. Esse é o batismo, meu amigo. Paulo, aquele judeu que mais parece um mendigo. Não. Quem batizou foi Apolo, meu amigo, o grande Apolo. Então, irmãos, apesar de não podermos afirmar que era isso que Paulo estava se referindo, certamente ele o faz com uma maneira de advertir aqueles que estivessem querendo ligar sua fidelidade partidária ao líder da igreja que o batizou. É, portanto, nesse sentido, então, que o autor agradece por ter batizado tão poucas pessoas em Corinto. Provavelmente, aqueles que disseram para ele, Paulo, está acontecendo tanta coisa errada aqui, meu irmão. Paulo, a igreja está toda dividida. Por isso ele cita que batizou apenas aqueles primeiros convertidos daquela cidade. E em seguida designou esse ofício a seus auxiliares, Silas e Timóteo, e outros líderes recém-nomeados de uma igreja recém-organizada. Vale ressaltar ainda, irmãos, que ele deixa claro que foram estes que ele batizou em nome de Deus, do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Gaio, olhem bem isso, Gaio, um homem rico de Corinto, cuja casa era usada nos ajuntamentos solenes. Como é que nós sabemos disso? Romanos 16. Depois leiam lá. O outro, Crispo, que provavelmente era o governante da sinagoga em Corinto, que se converteu ao cristianismo no início do ministério de Paulo. Como é que nós sabemos disso? Atos 18, depois leiam lá. E a casa de Estéfanas. E aqui um adendo, meus irmãos. A Bíblia ensina que o termo casa incluía marido, esposa, filhos, outros parentes, escravos e até mesmo visitantes. Por exemplo, Abraão contava com 318 homens capazes, nascidos em sua casa. É dito lá em Gênesis 14, 14. O cabeça de uma família considerava sua casa uma unidade religiosa que ele próprio liderava. É assim em nossas casas, ou pelo menos deve ser. Se é assim em nossas casas, e é assim que a Escritura trata, como seria diferente na igreja de Cristo? Por isso que Lucas, quando diz que a salvação veio a Zaqueu, veio também à sua casa. Em Atos, Lucas registra vários episódios em que tanto se converteram o líder da casa quanto o restante dela, recebendo todos o sinal do batismo.
Foi assim com Cornélio, foi assim com Lídia, o carcereiro em Filipos, Crispo, Onesíforo, César, de Filipenses 4, né? E muitos outros, irmãos. Muitos outros. Diante disso, que o autor nos diz, perguntamos: por que tão poucos foram batizados por Paulo em Corinto? E a resposta ele nos dá no versículo 17. Vejam aí. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Em primeiro lugar, é preciso rechaçar a ideia de que Paulo estava desmerecendo o sacramento do batismo aqui. Ele não está desmerecendo, irmãos. O que ele faz aqui com essa palavra é enfatizar o ministério da pregação do evangelho. O ministério da pregação do evangelho. Cristo enviou para pregar a mensagem da salvação prioritariamente, não apenas para sair batizando os crentes. Porque a proclamação da mensagem não poderia vir a ser um tratado filosófico, ou a cruz de Cristo perderia sua centralidade. Logo, ao pregar o evangelho de forma simples, Paulo segue o exemplo de Jesus, seu mestre e Senhor, que proclamou a mensagem da salvação aos simples, e os simples o ouviram com alegria. Da mesma forma, os apóstolos foram enviados, irmãos, a pregar o evangelho com simplicidade e clareza. Porém, muitos hoje em dia têm se esquecido disso de modo lamentável. Quando Paulo proclamava a mensagem da morte de Cristo na cruz do Calvário, era objeto de repúdio e escárnio do mundo greco-romano. Um mundo, irmãos, que até hoje rejeita a mensagem de uma morte ignominiosa de um homem numa cruz e que rejeita a ideia que este homem seja o Salvador. Se Paulo, contudo, tivesse adotado a prática grega e tivesse apresentado sua mensagem com retórica eloquente, a mensagem da cruz teria se esvaziado de seu poder e glória. E aí teria sido vã a sua mensagem. E em consequência disso, não teria havido conversões. Consequentemente, se não houvesse conversões, não haveria batismo. Batismo. Logo, irmãos, os coríntios sabiam que Paulo tinha pregado o evangelho de Cristo, sem recorrer às técnicas de oratória, sem recorrer à sabedoria humana. Ele pregava a Cristo em humildade. Ele os tinha chamado ao arrependimento e fé em Jesus Cristo, com simplicidade. Havia indicado a vergonhosa cruz de Cristo, pela qual eles foram salvos do pecado e da morte, assim como hoje nós o fazemos. Assim como hoje nós o fazemos, e o fazemos agora, irmãos. Porque, meus irmãos, o sacrifício de sangue do Filho de Deus para a salvação do ser humano perdido é o maior contraste imaginável à autoglorificação humana que pretende dar conta de tudo, até de Deus e de si mesmo. O que torna a mensagem da cruz e o discurso de sabedoria inconciliáveis entre si. Sempre que a sabedoria determina a palavra, sempre que as pessoas são conduzidas por um domínio mental das coisas divinas, de acordo com seus desejos, a cruz de Jesus se torna vazia, insignificante, ineficaz. É marginalizada, sim, e por fim desaparece debaixo dos elevados raciocínios e desejos com que o ser humano se apodera de Deus, usurpa a Deus. A evangelização de Paulo, porém, tinha precisamente essa cruz no centro e este crucificado.
motivo pelo qual tinha de rejeitar toda a sabedoria do mundo para proclamar uma única sabedoria, sabedoria que vem do alto. Essas palavras introduzem, irmãos, o grande tema sobre o qual Paulo agora precisa falar aos coríntios. Mas isso nós trataremos numa outra ocasião. O que Cristo nos falou nessa noite basta por hoje. Que ouçamos o que o Espírito tem dito à sua igreja e obedeçamos a voz de nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos?